Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. Aqui do meu lado para gravar mais esse episódio, Ismael. Como é que vai, Ismael? Tamo tudo certo, Johnny. Estava com saudades de gravar. O Ismael ficou aí uns 10, 15 episódios distantes da gravação, começou a criar sintomas de dependência química de gravar episódio. E eu tava buscando a meta anual aí. Nós pegamos esse final do ano aí a nossa safra, a gente diz, né? Então, para móveis planejados é importante focar na meta. Focar na venda, né? Porque senão não tem nem podcast sem venda, né, Ismael? Isso mesmo. Então, me chamo Ismael dos Santos, eu sou Head de Vendas da WePlan. Estamos aí conectando algumas pessoas bem importantes. Tivemos um evento recentemente, foi o Growth Day, e aí a gente conheceu pessoas bem importantes que tá surgindo conexões boas aí. Agora vai para uma gravação de episódio de podcast. Olha só, é uma network que gera novas conexões aí, novos conteúdos. A gente sempre fala que produzir podcast é elevar o conhecimento coletivo, né? Produzir conteúdo para que todos saiam ganhando dessa conversa, né? Então apresenta quem que é a nossa convidada, quem está do outro lado da tela aqui. Para quem está assistindo, a gente tem uma convidada remota e apresenta brevemente aí quem é a nossa convidada, depois ela vai falar um pouquinho de onde ela é, o que ela faz. Então a nossa convidada é a Larissa Anselmo. A gente se conheceu aí dividimos o palco no Growth Day Chapecó. Foi um evento aí de marketing, vendas, muito interessante. A gente se conectou e com certeza a sinergia entre as pessoas bateu ali, porque a gente está falando a mesma língua, falando sobre inovação no mesmo estado, mas distante, então a gente se conectou muito ali. A Larissa também sempre teve uma intenção de gravar o podcast, tanto que agora é host de um podcast, aí depois ela vai falar um pouco mais. A Larissa é CEO da Upsell Comex. Então, vou deixar ela que se apresente aí e também fale um pouco sobre a sua trajetória. A famosa pergunta, Johnny, tá rolando ainda? Tá, a Larissa já deve conhecer porque ela frequenta vários podcasts aí do mundo podcastal, mas a gente faz aquela perguntinha básica. Eu me inspirei muito no B9, né, no podcast do Brainstorm 9, que eles fazem aquela pergunta: quem é a Larissa na fila do pão? Aí você prefere fila do pão, fila do açougue, fila do empório? Não sei qual que é a tua fila preferida, mas fala pra nós aí quem é a Larissa, o que tu faz, o que tu estudou. Então, a Larissa, falando antes da Larissa, antes de falar de trabalho, né? Primeiro vou dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, para quem está ouvindo a gente. É uma honra, né, fazer parte desse episódio, da gravação desse episódio. Tenho grande admiração pelo trabalho da WePlan. A gente se conheceu lá no Growth Day e estar aqui para compartilhar um pouco de conhecimento, contribuir para o crescimento dessa rede de networking, né, entregar qualidade, né, na produção de conteúdo é algo que eu valorizo muito e vejo que a WePlan valoriza também. Então, é uma grande honra estar por aqui. E a Larissa é uma pessoa no 220, não para um minuto, sou bastante criativa e hoje a gente está falando no tema. Eu não sei se o Ismael já falou qual é o tema. Pode falar, Ismael, já do tema do podcast? Pode lançar já. Pode introduzir para a galera aí. E eu costumo falar de gestão do tempo e produtividade, que é o tema desse episódio, né? Para isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu costumo dizer para as pessoas que eu saio 110% da minha zona de conforto para gerir a minha rotina e para ser mais produtiva, porque eu sou uma pessoa muito criativa, muito acelerada. Não sou uma pessoa de rotinas, mas as pessoas acreditam que eu sou, e na verdade eu tenho rotinas e sou disciplinada por conta dos benefícios que elas me trazem, né? Então, é muito importante que as pessoas consigam entender isso, né? Que a gente espera que consigam entender ao longo do podcast, que o fato da gente gerir uma rotina potencializa o que a gente tem de melhor. Então, não é porque eu não consigo, eu não gosto, eu não quero, né? Porque o fato da gente se planejar e se organizar faz com que a gente potencialize o que a gente quer fazer, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso depois. E
Eu sou CEO da Upsell Comex, que é uma franqueadora voltada para o segmento de comércio exterior. É uma franqueadora do grupo 3S Corp, um grupo que entrega soluções de ponta a ponta voltadas para comércio exterior, importação, exportação. E a gente agora está no início das operações da franqueadora. É um modelo bem disruptivo, né, voltado para a Comex, porque é um modelo de micro franquia. E os nossos franqueados hoje são empresas do segmento de comércio exterior que querem expandir portfólio de serviço, precisam ser mais produtivos, entregar mais valor para o cliente, conseguem levar uma operação terceirizada, mas que é com execução própria da franqueadora, né, para dentro da sua operação. Então, é uma relação bem ganha-ganha, está sendo um desafio muito bom. Eu vejo que comentavam nos bastidores, tem um fit com a WePlan, né? É isso aí. Vocês buscam a ferramenta, buscam as soluções, entregam para mini franquias, que no nosso caso são mini escritórios menores, que queiram trabalhar e escalar de uma forma organizada, porque a metodologia já foi pensada por equipes que têm mais de 10 anos no mercado. Então é bem parecida com o que é o futuro do mercado também. Você ter terceiros que são capacitados e conseguem entregar aí bastante benefício para o cliente. E até porque isso, até aproveitando o tema, né, Ismael, isso faz com que todo mundo ganhe tempo, né? Porque imagina que vocês, no nosso caso, né, com comércio exterior, a gente já tem expertise. A gente vem de 11 anos dentro do segmento, né? Então, a gente já tem uma expertise e já performa super bem. A gente potencializa um negócio de um ano a ganhar anos em pouco tempo, entende? Então, um resultado que talvez um know-how, ferramentas, pessoas para contratar, enfim, tudo isso que a gente sabe que leva muito tempo para ser construído, um outro profissional, uma outra empresa consegue executar isso muito mais rápido, né? Dentro do nosso modelo de franquia, dentro do modelo da WePlan, é isso que acontece também. A gente costuma dizer que a gente encurta os caminhos e simplifica os processos. É isso aí. Você faz a pessoa não errar como você errou lá atrás, então tu consegue, de fato, encurtar o caminho. E encurtar o caminho para as pessoas hoje, nesse tempo, é ganhar tempo. A gente vende tempo, porque eu consigo fazer com que tu consiga performar num curto tempo e ter mais resultado. Então, acima de tudo, o nosso tema hoje tem a ver com isso. São dois modelos de negócio parecidos que fazem com que você otimize aí toda a tua vida e, por que não, fazer uma rampagem mais rápida do que você levaria muito tempo. E certeira, né? Transfere conhecimento, né? Então, modelo validado, que já está rodando, ganho de tempo. Eu já falei, inclusive, em outros podcasts que comprar conhecimento é acelerar para o futuro. Você está comprando o tempo junto, porque é todo esse know-how, toda essa prática que você já tem e você ensina como não pisar nos mesmos ovos que todo mundo faz e acaba tendo uma velocidade muito lenta para a necessidade do mercado. E daí você, sem time, você também não tem venda assertiva, não consegue entrar no mercado no momento certo. Então, assim, quando você compra o know-how da Larissa ou do que a empresa traz, ou que a Larissa consegue trazer de know-how, você está comprando um passaporte lá para janeiro de 2024, por exemplo. Você está acelerando lá para aquele ponto, né, no tempo. Por quê? Porque se você não tiver esse conhecimento, você vai demorar até janeiro de 2030, quem sabe, para fazer a mesma coisa que você quer fazer. Então, muita gente tem essa visão de comprar conhecimento, consultoria, ajuda especializada como um gasto desnecessário, do tipo, poxa, eu vou me virar aqui porque eu quero aprender, eu quero ver e tal, mas é dinheiro jogado fora, né? Porque hoje o mercado ele não tem mais tempo para você ficar errando em coisas que já estão consolidadas e funcionando com modelos que já tem, tipo assim, uma quantidade de profissionais e empresas que estão jogando na liga pro do negócio, entendeu? Aí você vai entrar ali como um mero amador e vai sofrer todos os problemas e as dificuldades para aprender e não vai ter, talvez, caixa ou tempo para conseguir competir de igual para igual, né? Então eu costumo dizer que é isso, comprar conhecimento é comprar tempo e acelerar no futuro, né?
Isso é muito pertinente, né? Eu sei que não é exatamente o tema a gente falar de adquirir conhecimento, mas, de fato, adquirir conhecimento é um ganho de tempo, e principalmente falando no mundo dos negócios, em que a gente precisa correr riscos, né, a todo momento. O mercado desafia muito a gente precisa estar muito atento, entender quando é hora de fazer um movimento, quando é hora de voltar um passo para trás ou avançar dois. E muitas vezes a gente ouve outras pessoas falando: nossa, mas fulano é visionário, Beltrano é visionário, como é que fulano pensou nisso? Como é que ele deu esse passo? E, na verdade, essas jogadas, esses movimentos que a gente faz, vem tudo do repertório que a gente tem, né? Então, não é porque a pessoa acha que tem que fazer aquilo naquele momento. O que a gente chama de feeling, na verdade, é esse ganho de repertório que a gente adquire através do conhecimento usado na hora certa. Então, a hora de tomar risco, a hora de voltar um passo para trás e saber que é o momento de se reorganizar e ganhar tempo, né, ou avançar, vem do repertório que a gente tem. Então, foi muito bem colocado, investir em conhecimento é ganhar tempo com toda certeza. Eu costumo falar para os profissionais aí que falam sobre vendas, seja intencional. Você precisa ter uma estratégia, você precisa olhar para qualquer negócio ou para qualquer ação e ser intencional, causar a impressão que você quer que as pessoas tenham sobre você. E isso vai ser sobre uma negociação, sobre uma venda ou sobre, por exemplo, até um agrado. Qualquer tipo de coisa que você fizer tem que ser intencional e saber o adequado e o inadequado, né, para cada etapa da negociação ou do atendimento como um todo. E inevitavelmente a Upsell vai se tornar uma universidade, assim como a Oiplan está se tornando, né? Já estamos nesse caminho. Eu imagino, porque o negócio é muito parecido, assim, né? Num segmento diferente, mas é muito parecido, e as empresas de tecnologia estão se tornando empresas de educação, porque o mercado não forma o profissional para você, não vai formar o teu franqueado, ele tem bagagens e históricos antigos e ele vai precisar entrar no teu ritmo, no ritmo da empresa, para que ele tenha bons resultados, né? Porque isso já foi validado, então isso é sensacional. Eu gosto muito desse cenário. É isso aí. A gente estava falando sobre rotina, criatividade. Você comentou que é muito criativa, Larissa. E aí a gente trabalha aí com arquitetos, designers, e que a essência desse profissional, acho que ele escolheu a profissão por se achar criativo ou por gostar da criatividade, criar coisas, criar móveis, criar casas. Como ser criativo e manter uma rotina manter uma rotina assertiva, que você consiga cumprir tudo e não só viver no mundo da criatividade, assim. Legal. Uma bela de uma pergunta. Até compartilhando com quem está ouvindo a gente, eu sou designer de formação, então eu tenho formação em design de produto, já trabalhei como designer de produto, como designer gráfica. Estamos em 3 designers, Estamos então. em 3 aqui na mesa, então. Então, tudo designer aqui. Também já fiz planejamento e desenvolvimento de projeto imobiliário também. Tu viu que a metodologia do design, ela serviu para alguma coisa, né? Serviu, 110%. Já bebi dessa água. Sensacional. Já bebi dessa fonte. E mesmo dentro de um processo criativo, a gente tem método, né? A gente tem um processo criativo, né? Eu costumo dizer que uma pessoa que ela é só criativa, sem adaptar o que ela faz dentro de uma rotina, ela vira uma pessoa maluca, né? Sem foco, sem objetivo, só criando por criar. E quando a gente usa a nossa criatividade, que tem um pouco do que é intrínseco da própria pessoa e um pouco do ganho dela de repertório, dentro de um processo, dentro de uma metodologia, a gente é muito mais assertivo, muito mais intencional, como o Ismael falou antes, né? Então, uma metodologia, ela ajuda com que a gente use a nossa criatividade, o nosso repertório da forma mais adequada. Então, uma coisa que é muito comum, por exemplo, dentro da rotina, né, dos arquitetos, dos designers, é a construção de um briefing, né, atender o cliente, é isso aí, né, super... Eu ia citar, falando em metodologia, o briefing
É para você não sair criando a esmo aí, o briefing é a base, né? O briefing é a base. E aí não se faz um briefing por fazer, né? É muito importante que esses profissionais adquiram aprendizagem a cada briefing para entender que informação, né? Eu digo que as pessoas, uma grande habilidade é saber fazer perguntas, né? E o briefing é um relatório de perguntas, né? Então, pessoas que sabem fazer boas perguntas vão mais longe. Então, que pergunta, que respostas que eu quero obter? E daí eu planejo as perguntas. Então, assim, para profissional criativo, um briefing bem feito, bem adequado para cada segmento, para cada cliente, entender, né, que tipo de perguntas eu faço no meu briefing, que vai me dar as respostas mais úteis para que o meu projeto esteja mais de acordo. Porque se tu tem um briefing bem feito, tu diminui depois refação na hora do teu projeto, tu melhora a experiência do cliente, né, o aceite dele em relação àquele projeto, economiza tempo dos teus profissionais dentro com a execução, né, que não executa sem saber o que tem que entregar. Então, por isso tudo começa pelo planejamento, né? Mesmo a pessoa que quer ser criativa, quer planejar, né, no caso de vocês que é voltado para o segmento imobiliário, arquitetos e tudo mais, um briefing bem feito potencializa todo o processo criativo. Então, não tem como a gente escapar de ter uma rotina de ter gestão do tempo. Eu gostei quando tu se apresentou no início aí, tu comentou que tu não tem de fato uma rotina, mas tu sabe os benefícios de algumas coisas, de algumas atividades que você vai fazer que vão trazer um resultado. Por exemplo, a gente acompanha aí nas redes sociais, tu acorda cedo e vai para academia. A rotina, ela acaba sendo uma consequência, mas o benefício da atividade é que te desperta todos os dias. Então, eu vejo que assim, o benefício do briefing é aquela questão, vai se tornar rotina porque é uma consequência, mas tu tem que aplicar por causa que o benefício dele é muito grande. Você vai conseguir encurtar todos esses caminhos aí que a gente acabou de falar e vai conseguir ser mais assertivo, mais intencional. Então, fala um pouco sobre essa questão da rotina, como você consegue dividir isso e como as pessoas também começar a dar esse pontapé inicial, já que a gente está falando de dezembro, iniciando o ano aí, janeiro tem todo o planejamento, então tu consegue já começar a desenhar um planejamento e uma rotina no seu escritório aí, para quem está nos ouvindo. Um ponto importante dentro da tua fala, que a gente até consegue adequar dentro de uma outra metodologia, que é o princípio de Pareto, né? De que... Vocês conhecem? 80-20? É que 20% das nossas atividades, geralmente, é o que retornam para a gente 80% do nosso resultado, né? Então, tu citou um exemplo, por exemplo, falando de atividade física, né? Eu acordo cedo para fazer atividade física. E isso tira, sei lá, talvez 1 hora do meu dia, não envolve muito tempo, né? Dá para fazer em outro horário, dá para fazer nesse horário, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas o fato de eu dedicar 1 hora do meu dia para fazer atividade física me dá mais foco, me dá mais concentração, eu tenho um sono melhor, eu fico muito mais disposta pela manhã, isso eu tô falando do meu caso, né? Então, eu não abro mão de fazer isso. É desafiador acordar cedo? É super fácil? Não, super fácil é ficar dormindo, é não ter compromisso com nada, é viver a deriva, só que a gente não chega em lugar nenhum, né? Então o bônus da atividade física é ganhar músculo, vamos imaginar, ou ficar definido, porque você não tá fazendo atividade física para isso, tu tá ganhando foco. Eu ganho foco, essa é a questão, sabe? Eu acho muito importante essa analogia do ganha-ganha, de qual que é o movimento que tu vai fazer, que a lei de Newton já nos dizia lá atrás, né? Ação e reação, você faz uma ação de maior ou igual intensidade e você vai ter uma reação. Então, é sensacional a metodologia. Quem tem dificuldade de manter uma rotina ou de criar novos hábitos, né, para ser mais organizado, mais disciplinado ou mais produtivo, eu costumo dizer, não é da rotina que eu gosto, é dos benefícios que a rotina me traz. Exatamente. Eu penso exatamente igual, porque tem uma frase, eu tenho essa mesma ideia, Larissa, de que todo mundo gosta da sensação de você terminar um treino, terminar uma atividade física, é aquela adrenalina que vem no corpo, aquela sensação de bem-estar, todos os hormônios que são produzidos.
e obviamente a disposição, a cabeça e tudo mais que vem depois. Mas ninguém gosta do sentimento de acordar cedo. Quando você muda a tua cabeça para lembrar que o benefício é muito maior do que o pequeno esforço que você vai ter, você começa a ser movido pelo benefício e não pela necessidade, pela disciplina. Aquela questão ali, a disciplina é uma questão que eu vejo mais para te colocar nos eixos quando você está questionando o que você está fazendo. Poxa, vou ser disciplinado e vou manter mesmo em dúvida. Para mim, disciplina é isso. Né? Porque o que move a gente a fazer as coisas é o benefício final. Né? Então, se você não entende esse benefício final ou você não visualizou os resultados do tipo o que as pessoas pensam por atividade física, corpo sarado, mas não é só isso, né? Isso é como o Ismael falou, isso é um bônus pelo teu empenho todo, é uma consequência. Se você buscar direto o resultado, ou como a gente sempre fala aqui em outros episódios, buscar antes o dinheiro num negócio, você sempre vai quebrar a cara, porque você está buscando aquele sentimento final, aquela coisa boa que a atividade física te dá. Mas você tem que trilhar o caminho da atividade física para chegar naquilo. Porém, você tem que acordar buscando aquele sentimento, né? Aquilo que você tem de bom daquela atividade. Mas eu gostaria que tu explicasse, Larissa, para a galera, não ficou muito claro, assim, como você não tendo uma rotina, e por rotina, de novo, a gente quebra um outro mito aqui, que as pessoas visualizam rotina como coisas fixas, engessadas e que são, como que eu vou dizer, quase que sagradas, que você não pode jamais quebrar essa rotina, porque aí você vai estar saindo da rotina e não vai mais ter resultado. Como não ter rotina mesmo assim performar? E por que você diz ser uma pessoa que não tem rotina? Eu também sou uma pessoa que não tenho. Na verdade, não é que eu não tenho rotina, né? Eu digo que eu não sou fã da rotina, mas eu tenho uma rotina, né? Eu faço sim, sou bem organizada assim com isso, mas eu digo que eu saio da minha zona de conforto para fazer isso, né? Que eu goste. Tem gente que não, eu preciso da minha rotina. Eu uso a rotina para potencializar, né? Eu costumo dizer também para as pessoas que têm esse desafio que a única coisa que não tem como a gente evitar na nossa jornada é que vai doer. Vai ter dor. Não tem como evitar isso. Vai doer. Pagar o preço. Não tem como evitar. Então, assim, eu não quero ter rotina, eu não quero, sei lá, cuidar da minha agenda, eu não quero fazer atividade física, cuidar da alimentação, não quero fazer reunião com o meu time. Beleza? Não vai doer para se organizar, mas vai doer na hora de tu colher teus frutos. Então, vai ganhar peso, vai ter dor nas costas, ou tu vai ter um time desorganizado que não entrega o que tu precisa. Então, tu escolhe a dor que tu quer passar, né? Eu escolho a dor de organizar, de me manter focada, de me manter disciplinada, porque eu quero colher, eu sei os frutos que eu quero colher. Então, não tem como a gente evitar um certo esforço, né? As coisas não vão cair do céu pra gente. E aí a pessoa precisa escolher qual é o desafio que ela quer encarar. Isso que tu falou é muito legal, porque isso toca na questão do ser humano, né? O ser humano é o único animal que consegue projetar coisas no futuro. Né? Não existe nenhum outro animal. Todos os animais no planeta, eles lutam por sobrevivência puramente instantânea e imediata. Vivem o dia. Isso que o Ismael falou. A gente consegue jogar uma meta no futuro e correr atrás. Né? Mas tem um problema que é o seguinte, Larissa, quando você não se compromete hoje com as tuas com as tuas tarefas, lá no futuro você não terá mais escolha. Aquele futuro que aconteceu e não foi você que caminhou. Começou hoje, né, com os teus movimentos de hoje. Exatamente, você foi levado até ele, você não tem escolha, porque você não decidiu lá atrás. Você não escolheu lá atrás, você não agiu lá atrás. Então, até mesmo para atividade, eu tenho um tema assim, que eu falo muito, que é se você não escolhe focar hoje na atividade ou na tua mente, no teu corpo, no futuro você não terá escolha, você será um passageiro do futuro, que eu costumo dizer, né? Então, para essas práticas e essa questão de organização é a mesma coisa. Você pode até ignorar isso, mas lá na frente você não vai poder reclamar, né? Porque você simplesmente foi um carona dessa situação. Você não está como protagonista disso, né? Isso mesmo. E para isso é muito importante a pessoa trabalhar o seu autoconhecimento, né? Então eu dei o exemplo, eu faço atividade física de manhã.
quer dizer que todo mundo tem que acordar às 5 da manhã para fazer atividade física e ser produtivo? Não, não é uma regra. Tem gente que não funciona bem acordando nesse horário e tá tudo bem. Então, é importante que as pessoas se conheçam para entender, né? Vou dizer, gente, o certo é fazer uma reunião todo dia às 8 da manhã. Não, no meu segmento não é essa realidade que funciona. No meu segmento, às 8 da manhã, a gente depende disso, porque tem um fornecimento de não sei o quê, enfim. Dependente da realidade, adequa a reunião para um outro momento, é presencial, é online. Então, é importante nessa hora, para ser mais produtivo, testar, né? Avaliar ferramentas, metodologias. A gente falou no começo sobre como a gente pode ganhar tempo usando metodologias validadas, e é muito importante isso. Tem algumas coisas que me ajudam para organizar a rotina. Uma delas é concentrar tudo numa ferramenta só. Então, eu hoje uso, por exemplo, dentro da empresa, a gente usa o Teams, né? Usa a rede da Microsoft, né? Para fazer reuniões e tudo mais. Eu uso o Notion para organizar toda a minha rotina. E aí eu deixo tudo integrado lá. Uma coisa que me ajuda é organizar a vida pessoal e profissional. Então, tem muita gente que tem minha agenda é organizada, só reuniões, né? Não mede um tempo para si, não mede o tempo da sua atividade física, um tempo para estar com a família. E muitas vezes pode parecer exagero, mas a gente tem que colocar as coisas que são importantes para a gente também. Então, estar com a família é importante também, não só o trabalho é importante. Tirar um tempo para o seu lazer também é importante. E muitas vezes, se a gente não coloca esse tempo, não planeja esse tempo, a gente vai abrindo mão de muita coisa, né? Então, é importante, eu acho importante dessa dica para as pessoas, que é organizar a vida pessoal e profissional. Eu ia te fazer justamente uma pergunta falando sobre o tema de gestão de tempo, se você utiliza ou você sugere uma metodologia assim para dar um start na gestão do tempo, e a consequência vai ser a produtividade, né? Eu vou me tornar mais produtivo e eu vou ter mais resultados através dessa metodologia ou através dessa sugestão de organização com o tempo, porque é o desafio de todo mundo, né? Você inicia amanhã, você finaliza à tarde e tu viu que não foi produtivo, né? Depois eu dou a minha opinião também sobre o que a gente faz aqui, porque a gente teve que adotar de fato, assim, no nosso formato de trabalho, no novo formato de trabalho, porque a gente vinha há muito tempo no trabalho tradicional, a gente teve que trazer uma metodologia e ela se tornou muito eficaz e também como uma herança aqui para todo o time. Uma coisa, assim, falando dentro da rotina de empresa, ou seja, da rotina pessoal, eu gosto muito, principalmente tendo o background do design, da gestão à vista. Então, a gente tem alinhamento de comunicação. Então, mesmo que tu organize dentro de uma ferramenta, ou que seja uma agenda de organização com o time, é importante que as coisas fiquem claras, né? Muito fáceis de serem vistas, né? Então, ou é um painel com tudo isso, ou tem tags coloridas dentro lá da ferramenta para que todo mundo possa ver. Falando de produtividade, muitas vezes as pessoas acham que é produzir muito, né? Mas não tem nada mais ineficaz do que tu ser eficiente fazendo uma coisa que não gera retorno, né? Então, acho que é muito importante medir o progresso, né? Então, não é só produtivo, não é só estar ocupado o dia inteiro, fazer reuniões o dia inteiro. Pode ser que tu trabalhe a metade do tempo e tenha o dobro do resultado. Então, medir progresso é muito importante. Eu costumo dizer que é importante a pessoa organizar a sua agenda, né? Seja do empresário, o arquiteto, designer, enfim, ou dentro de uma equipe, a partir do resultado. Então, se eu quero entregar um projeto em março de 2023, o que eu preciso para entregar esse projeto em 2023? Desse jeito, nesse escopo. Aí vai voltando a agenda, vai voltando, né? Eu preciso de mais gente? Preciso de mais reuniões para fazer essa entrega? Quando que eu preciso fazer a revisão? Quantas reuniões eu preciso para que a gente alinhe? Então, assim, volta do resultado. Muitas vezes a gente não visualiza a linha de chegada e quer começar a planejar de trás para frente. Não tem como. A agenda produtiva, ela é organizada a partir do objetivo. Não é sobre ficar ocupado o dia todo, né? E aí precisa definir os acordos, né? O que me mostra que eu estou evoluindo? O que me mostra que eu estou progredindo? Porque o objetivo de tu gerir teu tempo
e ter uma rotina, né, e ser disciplinado é progredir, não é estar fazendo coisas o tempo todo, mas é o progresso. Então, define o que é progresso, né? Se para eu ter uma revisão do projeto com o meu cliente em janeiro, sei lá, para que eu entregue meu projeto lá em março, eu preciso, então, ter isso entregue nessa data, porque leva esse tempo, e aí quantas reuniões eu preciso, que tipo de entregas, enfim, definir de frente para trás, né? Então, eu acho que é muito importante ter uma gestão à vista, uma gestão clara, né? Tem que ter alinhamento de comunicação, por isso que eu falo muito da rotina de reuniões, que é um gargalo para muita gente, mas uma rotina de reuniões eficaz, né, para alinhamento, ela se torna uma grande aliada da produtividade. Depois é definir a agenda do fim para cá, né? Que é olhar lá para frente onde eu quero chegar, e aí tu define. E aí nesse cenário tu pode ver que tu precisa de menos tempo, né, do que tu precisava, tu pode ser muito mais eficiente se tu olha a partir do teu objetivo final. E não abrir mão, né? Tem que ser fiel àquele teu cronograma. E dá para traçar isso semanalmente, a cada 3 dias. Sessões, né? Divide isso, a gente sempre fala, né, do monstro gigante ali, se você for cortando por partes, não se torna tão grande assim, né, o problema. Mas Então, eu vejo que sempre essa metodologia que tu usa é o que a gente usa aqui, eu que sempre usei para a carteira de clientes, para fazer ali a parte de funil de vendas, sempre por prioridades, e aí você vem de trás para frente o que eu preciso fazer para entregar naquela data, sendo que se eu fizer naquela data, se eu atingir o objetivo, a chance de eu fechar o cliente e bater a meta, ela é muito maior. Foi uma metodologia que eu fui desenvolvendo pessoalmente, assim, e aí agora que a gente está conseguindo somar para outras pessoas, eu levo essa mesma metodologia que para mim deu muito resultado por muito tempo. Eu gostei que tu falou também, Ismael, que é de definir as prioridades, né? E muita gente tem dificuldade de definir a prioridade. E aí a prioridade ela tem que ser definida a partir do que gera mais impacto. Então, a gente falando aqui de vendas, né, como tu falou de funil de vendas. Vendas é um jogo de etapas, né? Ninguém controla vendas. Eu não tenho como controlar quantas vendas eu vou fazer, mas eu tenho que controlar quantas reuniões no dia eu vou fazer, quantas prospecções, quantas ligações eu vou fazer, quantas visitas eu consigo fazer, enfim, quanto tempo para desenhar um projeto eu preciso. E isso está no meu controle. A venda não está. A venda ela é uma consequência. Então, é muito importante essa definição do que gera mais impacto, né? Então, como tu falou, se eu quero aumentar o faturamento, aumentar minha carteira de clientes, o que eu preciso para isso, né? Em quanto tempo? Qual é a minha capacidade produtiva? Até para entender se precisa de tecnologia para adequar a demanda, né? Tecnologia hoje é super aliada da produtividade. Se eu preciso de gente, né? Se eu preciso mudar meu processo, adequar, enfim, então... Exatamente, a gente sempre fala sobre o mínimo de gestão que você vai fazer sobre isso, né? Se você define prioridades e você tem uma meta, e aí você tem clientes com um ticket de venda médio, alto, baixo, e qual que é o prazo de cada um, muitas pessoas se agarram a clientes que chegaram primeiro. A ordem de chegada nunca bateu meta. Porque às vezes a ordem de chegada é um cara que tu tá fazendo e ele só vai querer para daqui 4, 5 meses. E aí você tem que fazer pro cara que quer daqui 30 dias. E é ele que vai trazer a meta e o teu resultado mensal. Então, essa organização de carteira e de funil de vendas é sensacional com essa técnica de prioridades. Uma coisa interessante sobre tirar as coisas da cabeça e deixar num lugar visível. Primeiro, para o empreendedor que é uma pessoa só, né? O eu empresa, no caso, eu empreendedor, né? Que seria você tira a carga mental. Você não fica com aquilo, digamos assim, vagando na tua cabeça e teu inconsciente te tira o sono. Você não sabe. Exato, porque você deixou um problema para ele vai trabalhar em cima da solução. Nosso cérebro funciona assim. No momento que você tira da tua cabeça e coloca no papel, você vê isso e você consegue ficar mais calmo. Tanto que a gente grava um outro podcast sobre gestão
E essa questão de colocar as coisas no papel tira bastante a ansiedade dos gestores, né? Será que a gente precisa botar mais força? Será que a gente precisa tirar a força? Será que a gente precisa contratar mais, menos? E para uma empresa, tirar as coisas da cabeça das pessoas e colocar num lugar visível é uma coisa mínima de organização. E não dependência de uma pessoa só, né? Então, só tem benefícios. Uma coisa legal que também, quando você falou, Larissa, sobre olhar o objetivo e começar a traçar de lá para cá o que eu preciso fazer, eu me inspiro muito nas práticas de desenvolvimento ágil, desenvolvimento de software, geralmente, que é uma área que eu trabalhei por um tempo como designer de interfaces, mas eu estava inserido numa metodologia ágil de desenvolvimento, né? Scrum, Kanban, você deve conhecer esses métodos. Então a gente tinha lá no desenvolvimento uma reunião só para estimativas, que seria o momento em que todo mundo da equipe iria estimar o quanto o seu trabalho ia durar para aquele objetivo. Então, pensando aqui no profissional, ele pode olhar para todas essas tarefas, aquilo que o Ismael falou, quebrar em partes fazíveis, né, que eu costumo dizer, porque fazer ela toda tu não vai conseguir começar e terminar num dia. Então, todo dia eu vou trabalhar um pouco nisso e eu vou colocar o tempo que eu vou demorar por tarefa, por exemplo, né? Então, a ligação é tanto tempo, aí eu vou mandar uns e-mails é tanto tempo. Então, você começa a criar estimativas do teu trabalho. E depois, quando você falou sobre trabalhar em cima dos números e ajustar se necessário durante o caminho, a gente tinha uma prática que eu acho muito legal e se encaixa em qualquer cenário de qualquer empresa, que é a retrospectiva, que é você parar no final da semana, olhar para trás e dizer: isso aqui tá muito legal, eu vou continuar fazendo, eu vou colocar até mais gente em cima disso, vou colocar mais força, vou colocar mais tempo. Essa outra coisa aqui, a gente tem que prestar atenção, porque não funcionou muito bem nessa semana, vamos olhar com carinho para isso. E isso aqui, por último, a gente tem que parar de fazer, porque isso aqui tá quebrando, isso aqui não tá funcionando, isso aqui tá dando errado. Então, a retrospectiva, ela te mostra, ela faz você olhar para o que você fez. E muita empresa, ela funciona no automático. Muita empresa, empreendedor, funciona no automático e vai e executa aquele mesmo jeito, aquela mesma técnica um ano inteiro. E daí lá no final do ano vê que não funcionou. Então, acredito que fazer uma retrospectiva, olhar para trás, é muito importante. Eu acho que a frase é do Renato Russo, né, que ele diz que disciplina é liberdade. Então, o fato da gente, todas essas metodologias que tu falou, na verdade, quem não tem organização encara como perda de tempo, né? Mas vou ocupar meu tempo, vou ter que fazer reunião com o time, vou ter que parar para medir quanto tempo eu levo para fazer isso. Parar para medir, é isso aí. As pessoas pensam isso, né? Só que, na verdade, o fato de tu ganhar esse conhecimento te promove muito mais liberdade e noção até do teu crescimento, né? Opa, se eu levo tanto tempo para fazer isso, então eu sei que num dia, numa semana, eu consigo dar conta disso. Com esse time, com essas ferramentas que eu tenho, dou conta? Não. Se eu quiser crescer, já sei que eu preciso de mais gente, já sei que eu preciso... isso aí. Então, te dá muito liberdade, né? Inclusive, na agenda, eu coloco tempo... por exemplo, a gente veio gravar esse podcast aqui hoje, né? Eu tirei um tempo na minha agenda e eu botei preparação do podcast. Isso é muito importante. Não é só... é o tempo da execução da tarefa, né? Então, às vezes, tu tem... eu vou ligar agora, e aí depois tu vira só um redemoinho, né? Vou ligar agora e vou, sei lá, fazer a tal reunião e não sei o quê. Mas eu preciso entregar um relatório, mas eu preciso preparar uma apresentação, aí a gente não bota isso na agenda. E aí, o que acontece? Tu faz a hora que dá. Aí, quando vê a meia-noite, quando vê domingo, meio-dia, quando vê... E aí, as coisas, né? Então, é importante que as coisas estejam na agenda. Por isso que eu falei, né? É o tempo da tua pausa. Isso para todo mundo, na rotina dos negócios, na rotina pessoal, dentro do time, tu encaixar o tempo de preparo. Tem reunião com o cliente? Tem que se preparar para essa reunião com o cliente. Vai se preparar que horas? Tirar tempo para isso no teu dia, né? Faz com que tu não seja engolido pelas coisas.
Tem uma máxima que diz que você está ocupado ou você está sendo produtivo? Produtivo, isso aí. Se está ocupado, você conversa com as pessoas e aí, tu tem um tempinho para vir aqui para a gente fazer uma capacitação, ou tu tem um tempo para a gente conversar sobre metodologia ou um novo CRM que a gente está implantando aqui. Mas estou sem tempo, estou na correria, os clientes me tomam muito tempo. Cara, mas então tu não tem tempo para crescer. Tu vai apagar incêndio a vida toda. É isso aí. E é a realidade de muitas empresas, grandes empresas, empresas pequenas, e não conseguem escalar, não conseguem sair daquele, porque não conseguem atender mais clientes. Cada vez que pensa em atender mais clientes, pensa que tem que aumentar time, aumentar tamanho de espaço. A gente sempre fala que se você se conectar com parceiros estratégicos, se você trazer novas metodologias, você não precisa aumentar seu time. Você pode ter uma rentabilidade maior com apenas um cliente. Você vai extrair o máximo daquilo. Porque hoje as pessoas deixam muita coisa na mesa por achar que não faz parte do seu escopo, não faz parte do seu negócio. E muitas vezes, se você adicionar um parceiro ou adicionar uma nova ferramenta, pode trazer uma nova fonte de renda. Eu vejo que tu fala um pouco sobre essa agenda do pessoal, para as prioridades. Eu faço muito isso. A gente usa, até uma dica aí para quem está nos ouvindo, a gente usa a agenda do Google. Google Agendas, a gente está conectado com toda a nossa equipe aqui interna, inclusive com parceiros. O Johnny, por exemplo, está na nossa agenda. Eu vou montar um podcast hoje, eu não preciso ligar para o Johnny dizendo: Johnny, e aí, como é que tá teu tempo? Tu consegue tal agenda? Eu coloco na agenda, se ele me der uma negativa, cara, eu já estou me programando 15, 20 dias antes, sabendo que o Johnny não consegue naquela data. Então eu coloco coisas pessoais, eu coloco final de tarde, eu preciso fazer uma aula de tênis, eu começo a academia de manhã, tá tudo na minha agenda. O que acontece? Consigo ter uma previsibilidade da semana seguinte, da semana anterior, eu consigo medir, eu consigo entender o que eu consigo cumprir naquela semana, e essa agenda do Google, ela já te dá vários ferramentas ali que tu consegue dar uma negativa, tu consegue justificar, tu consegue jogar ela para frente ou jogar ela anual, né? Então é uma dica bem importante. A agenda do Google ajuda muito e a gente usa internamente hoje para tudo aqui. Ninguém confirma uma reunião na fala ali, na hora do pub, tomando um café. Vai para a agenda, me coloca lá na agenda e aí eu vou conseguir ter um cenário para conseguir te passar e ver se eu vou conseguir cumprir ou não. Tu consegue, Larissa, dar umas dicas, então, além da agenda, como que o profissional ele pode começar a organizar essa rotina, organizar essas tarefas para ser mais produtivo e medir se isso está funcionando ou não? Tem algumas coisas, vou falar até coisas bem simples e práticas para que, independente da ferramenta, independente do modus operandi, né, de cada pessoa, de cada empresa, seja possível de botar em prática. Uma coisa é essa, né, vou até ser meio repetitiva, mas que é organizar de frente para trás. Né, tem o livro do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Então, isso é muito importante ter isso muito claro, né? Onde é que eu quero chegar? Bom, eu preciso aumentar a venda. Preciso aumentar a venda por causa de quê? Não, eu quero ganhar presença de mercado, eu quero gerar autoridade, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero gerar tal tipo de retorno, de percepção de valor para o meu cliente. Entenda o porquê você faz as coisas, né? Então, tem esse objetivo claro, aí defina as suas metas, né? E aí tem várias ferramentas para isso. Tem ferramentas de OKR, que é o que a gente usa aqui dentro da empresa, tem aí a gestão de agenda, tem várias ferramentas, mas entenda por que você faz o que faz, porque é só isso que te sustenta no caminho, na hora que doer, na hora que apertar, é essa motivação, é esse gás que te faz não desistir. Propósito. O propósito, porque o fogo do começo, né, como vocês ainda pontuaram, né, o fogo do começo é muito bom, muito gostoso começar uma coisa nova, né, só que a gente só chega onde a gente quer mantendo aquilo, né, a gente diz que ser o número 1 é muito fácil, mas se manter no pódio é que é difícil, né, se manter no topo é que é difícil, não é chegar lá que é difícil, é se manter, porque exige consistência, né, repetição. Então tenha um propósito claro, depois defina os objetivos, as metas, e aí cascatear isso em tarefas, né, ter a gestão à vista, independente das ferramentas, mas a gente ganha o jogo nas etapas, né, no dia a dia.
Então, uma coisa, por exemplo, né, a gente diz, quem assiste um treino do Messi, cara, o Messi treina passe de bola. Por quê? Porque ele vai passar a maior parte do tempo fazendo isso no jogo. Por mais experiente que ele seja, ele vai ter que fazer passe de bola. Ele precisa estar com a bola no pé para estar tendo resultado dentro do trabalho dele, né? Então, ele treina o básico, e às vezes as pessoas deixam o básico de lado, né? Então, uma coisa simples, no começo do dia, eu escrevo mesmo, sem ferramenta, é no papel, eu olho assim, o que define hoje que eu tive um dia de sucesso? O que define? E não é escrever 20 coisas, escreve 2, se tu nunca fez isso, né? Se tu não tem esse hábito, se tu ainda não conhece a tua produtividade, escreve 2 coisas muito importantes, né? Que definem que o teu dia vai ser um dia de sucesso ou que para ti foi importante. Tu pode chegar a ter 10 coisas, por exemplo. Então, hoje, o que foi de mais impacto? Bom, eu preciso me comprometer aí a fazer atividade física, eu tenho algumas entregas para cumprir no dia de hoje, eu tenho um certo planejamento, eu tiro o tempo para leitura, por exemplo, e aí definir quais são aquelas coisas que medem o teu progresso ou um teu dia de sucesso, né? E isso atrelado ao teu propósito, atrelado aonde você quer chegar. Aí tu entende o que tu tá fazendo hoje. E muitas vezes quem entra no redemoinho é porque não tem a visão da linha de chegada. Ela tá fazendo hoje pelo hoje. Ela tá sendo o animal irracional, né? Que o John falou, que age pelo hoje sem ter a visão de futuro. E a gente tem isso que é tão poderoso e a gente não usa, né? Então, onde é que eu quero chegar? E age hoje, né? Pensar a longo prazo, mas agir pontualmente. Então, tudo que eu faço hoje não me retorna hoje, me retorna lá na frente. Mas o que eu faço hoje tem que estar conectado com o que eu quero. Como eu falava, então, eu tenho uma ferramenta no WhatsApp que eu achei extremamente importante e estou utilizando muito. As pessoas reclamam que esqueci de te dar o retorno porque eu visualizei e na hora não podia, aí passou 300 mensagens durante o dia, eu não consegui te dar retorno, aquela pessoa ficou esquecida, muitas vezes era um retorno importante que faria você fechar um negócio ou simplesmente dar um retorno, dar uma atenção para as pessoas, só que não foi dado em função de que você deixou passar. Então o que eu faço? Eu fico alternando essas pessoas que eu preciso dar retorno o tempo todo nessas 3 prioridades. Novamente, são organização de tempo e prioridades. Eu defino a prioridade e até eu não responder, eu não saio da prioridade. Mas as que eu respondo, eu logo tiro e já jogo novas prioridades para cima. Porque não tem como você fazer gestão do WhatsApp sem você ter alguma coisa, se alguém tu não jogar para um papel, um post-it, se tu não fizer isso... Então eu sempre procuro responder com o máximo de agilidade possível as pessoas para que não fiquem sem respostas. E quem eu não consigo responder na hora, eu não tenho a resposta, eu fixo ela lá em cima. Então é uma dica bem valiosa, fácil de fazer e todo mundo tem acesso também. Eu fiz algumas anotações aqui que também pode ajudar algumas pessoas aí que trabalham com um projeto e com gestão. Eu não começo nenhum projeto, eu não vou para frente do computador. No caso, agora eu já não faço mais isso, mas eu aconselho muito sem ter uma data marcada. Tipo, casamento não sai se não tiver data, né? É uma velha história. Então, eu marco o cliente primeiro, sabendo de quanto tempo eu levo para produzir aquele projeto, para organizar da melhor forma. Então, primeiro eu marco o cliente, aí eu vou atrás de começar. Novamente, é aquela coisa que você falou antes, marca primeiro e aí você vem de trás para frente resolvendo o que eu preciso, quais são as demandas, quais são as pessoas. Semana, no dia, na hora, exatamente. Então o pessoal sempre ficou, mas você vai marcar o cliente sem a gente ter começado o orçamento, sem ter começado o projeto. Eu falei, sim, porque daí a gente vai dar um jeito de fazer. É possível? É possível. Então, beleza, vai ficar marcado o cliente. Ligo, marco, coloco na agenda e ninguém desmarca. Então, isso faz com que você se puxe também. Você começa a fazer o mês de trás para frente. Você já tem agenda lá para o final do mês, para o meio do mês, que são as agendas importantes para você bater a sua meta, o seu resultado, seja ele financeiro ou seja ele para te agradar. Então é extremamente importante. Se um dia acontecer, né, Ismael, de você jogar essa meta para você mesmo e não conseguir bater essa meta, você descobriu uma coisa, que você precisa ajustar a tua mira. Então, quando você mede isso, você consegue saber. Agora, quando você joga a esmo, você não mede, você não sabe. Então, nem que o erro sirva para você aprender. Por exemplo, dar a estimativa de quanto tempo eu vou levar para fazer uma coisa.
você não precisa ser exato e acertar sempre, mas você vai mostrar para você mesmo que você não é bom em estimativas e você vai ter que melhorar a tua estimativa. Então é um aprendizado constante, né? Não quer dizer que você tem que acertar sempre e que se você jogar lá na frente é obrigatório isso acontecer, né? Acontecem problemas e você vai ter que dar um jeito de resolver isso, né? Você veja que a realidade, pessoal, Larissa, de um escritório de arquitetura, do nosso segmento, do design, ele fazia o cliente ergueu a mão, né? Eu preciso de projeto. Aí esse profissional faz um briefing, a maioria faz, tá? E aí, às vezes, a questão de acertar o ponto do briefing mesmo, né? E colocar ali expectativas também, né, no cliente. Você precisa alinhar expectativas. Mas, enfim, o processo é feito dessa forma. E aí você não marca com o cliente. O cliente fez a contratação, vai te pagar pelo projeto, você passou um orçamento. E aí você começa a projetar. Mas você não marcou com o cliente quando o cliente vem. Ele só espera, quando eu finalizar o projeto eu te chamo. Cara, isso é a pior coisa que existe, porque tu vai pegar outros 2, 3 projetos, porque tu precisa pegar, tu vai começar os 3, não vai terminar nenhum, e aí tu sempre vai atrasar, porque não tem uma metodologia de agenda. Você não consegue saber quando que o cara vem, qual que é o fulano, qual é o ciclano, qual que eu prometo o quê. E quem que são as prioridades? Às vezes o cara começou a casa dele porque é um sonho, mas, cara, não tem nada, não é a fundação, não começou. E você acorda de manhã e qual que você trabalha primeiro? Exatamente. Então eu falo muito sobre isso, cara, sobre essa realidade. Eu já vi muitos profissionais trabalhando em cima de um cliente que ele mais ou menos imaginava que o cara iria comprar, mas demorou 3, 4, 5 meses para o cara comprar aquilo. Então, não era a prioridade. Ele poderia sim ir levando o cliente com um bom atendimento, um bom feedback, nutrindo o cliente com informações, mas não começar o projeto que leva 30 dias, 20 dias ali atrás de um computador, cara. Então faz total sentido essa organização, porque senão você vai estar aí fadado a trabalhar de graça. Até isso que vocês estão falando, tem uma coisa assim que a gente leva a sério, mas que empresas que muitas vezes vivem esse redemoinho sem organização não levam a sério, que é o fato da gente ganhar o poder de demitir clientes. Então, pode parecer feio, né, falar, mas o Ismael está falando muito, né, dessa relação com o cliente, o John também falou sobre aceitar a mira, e muitas vezes, se a empresa não tem claro, né, aonde que ela quer chegar e ela acha que ela vende tudo para todo mundo, ela perde esse foco, ela perde produtividade. E a gente sabe que tudo que a gente foca expande, né? Então, também isso é bastante importante, né? Que tipo de cliente tira mais o meu tempo de forma ineficaz, né? Com que cliente que valoriza mais o meu serviço, tem mais entendimento sobre o meu produto, e muitas vezes, dentro desse planejamento, envolve uma mudança de nicho de mercado, envolve demitir cliente, é uma estratégia muito aplicada em várias empresas que estão em processo de crescimento, que é parar de atender, diminuir carteira, às vezes até pela metade, para focar num tipo de cliente ou de segmento que de fato entende, valoriza o produto, acelera a produtividade da equipe, promove mais crescimento. Então, a organização, o planejamento, o entendimento da rotina, da linha de chegada, eu digo que é isso, né? Tu parte de ver a tua linha de chegada. Se tu vê a tua linha de chegada, tu sabe o que tu tem que fazer amanhã, hoje, e muitas vezes envolve dizer não, né? Então, saber dizer não, saber dizer sims nas horas certas, é um aliado da nossa produtividade, não é? Se eu deixo a agenda de todo mundo invadir a minha, eu também nunca chego onde eu quero, né? Então, é importante que sejam profissionais, colaboradores, entendam as suas prioridades e também saibam qual é a hora de dizer não, né? Muito importante também. O medo paralisa as pessoas nessa hora, porque tu tá falando de um cliente que quer te contratar, e aí tu já vai vir com várias metodologias, várias obrigações pro cliente. Cara, e é isso que o cliente quer. Ele quer contratar profissionais de alta performance. Isso. O que as pessoas deixam? Que o cliente conduza as coisas. Então eu posso vir ver tal dia. Tá, mas e aí? Eu tenho que ser... eu que tenho que dizer,
consegue vir tal dia? Eu consigo aprontar para tal data. Então, é a questão de ser intencional, é exatamente isso, assim, tu consegue organizar a tua agenda sabendo qual que é a tua prioridade e sabendo quais são as suas metas, né? Acho que em linhas gerais, falando sobre gestão de tempo, é uma total organização aí da vida como um todo. Começa lá atrás, né? Acho que parar, refletir, agora esse é um momento bom, um período bom do ano de refletir e retomar 2023 aí com tudo. Johnny, tem mais alguma pergunta aí pra gente fazer? Tem muita coisa aqui, mas não cabe num episódio só, né? A gente falava em meia hora, 40 minutos e... Já que tu me deu a oportunidade, aquela máxima, né? Saber fazer a pergunta certa. Muitas vezes, se você não tá encontrando o resultado, é porque você não tá fazendo a pergunta certa. E pode parecer loucura, mas para toda pergunta errada, a resposta vai ser certa. Então, né? E assim, eu arrisco a dizer, Larissa, que muitas empresas e muitas pessoas estão trabalhando com a pergunta errada por muito tempo, e é o que faz essas pessoas saírem do mercado, entendeu? Que elas, de novo, elas não começam pelo porquê, elas estão nesse turbilhão que você falou, que é o padrão, né? Fazer igual que todo mundo faz, ou repetir sempre aquilo e não olhar para trás, não medir, não rever, né? Não conversar sobre aquilo, né? Esconder muitas vezes. Então, é mais por essa questão, né? Eu costumo dizer sempre que a informação, ela está aí, né? Só eu tenho que achar um jeito de fazer a pergunta certa para ela chegar até mim. Então, acho que para a questão de organização E outra coisa, cada um tem que criar o seu método, né? Para a sua necessidade, para a sua situação, para o seu negócio. Não existe, por exemplo, assim, a Larissa falou do Notion. Então quer dizer que o segredo da Larissa é o Notion. É por isso que ela tem performance. E as pessoas buscam muito essas balas de prata, sabe? Notion até porque a ferramenta sozinha não faz nada, né? Exato. Então, ela só me ajuda a visualizar e organizar o que eu coloco lá dentro. Pode ser uma agenda de papel, pode ser o papel de pão, o guardanapo, pode ser uma cartolina colada na parede, o que funcionar, né? Mas tem que fazer, né? Exatamente. Adianta comprar um livro sobre vendas e guardar na gaveta. Comprar um curso sobre vendas e nunca abrir. Não é o curso, é o conteúdo que tá lá dentro. É a máxima do comprar um tênis novo e não ir pra academia, né? Então, as pessoas colocam muito a performance nas coisas, e não nelas mesmas, né? Mas, enfim, era isso que eu só queria fazer esse parênteses. E a gente quer agradecer teu tempo, então, por participar. Se tu tiver uma mensagem final para deixar pra galera, a gente também vai deixar tuas redes sociais na descrição do episódio, pra galera conhecer com o que você trabalha, o que você faz. E a gente só quer fazer o nosso pedágio básico aqui, falar para quem está nos ouvindo apenas em áudio no Spotify, ou seja, qual o canal for, para nos seguir também nas redes sociais, e lá no YouTube a gente vai aparecer aqui em vídeo, né, em todos os episódios. Então lá no canal do YouTube WePlan Mob, e tem também o canal da WePlan Educação, que é justamente o braço educacional da WePlan, focado em trazer conteúdos desse tipo, que são conteúdos que vão te levar para outro nível, né? Se esse episódio fez minimamente você coçar a cabeça, já tá valendo, já tá feito o nosso pagamento aqui. E é isso aí, nos segue lá, @WePlanMob e WePlan Educação. Agora é a hora do jabá, Larissa. A hora do jabá. É a hora do pitch. Antes de fazer o jabá, eu vou deixar uma mensagem final para as pessoas, que é dizer assim, se você não sabe se está sendo produtivo, se está sendo eficaz, avalie os resultados que você está tendo. Então, tudo é medido pelo resultado, né? Independente da ferramenta, da ação, do jeito, do que for. Tá tendo resultado? Então é isso. Você tá tendo o resultado que você queria. Então o sucesso é isso, né? A gente ter o resultado que a gente espera. Se você tá tendo resultado, então tá indo no caminho certo. Agora, se você não tá tendo resultado, a equipe não faz o que quer, tem problema de comunicação, dá atraso, se perde nas tarefas, tem que sempre trabalhar depois do horário, provavelmente você não está tendo o resultado esperado, você não está sendo uma pessoa de sucesso. Então, precisa reavaliar, daí tem que estudar, tem que ir atrás de ferramenta, fazer network, ouvir o podcast da WePlan para tirar a informação, então, precisa ir atrás de informação. Então, avalie seus resultados para saber se você está no caminho certo. E olha... Pode falar. E aí, deixar claro, como está aqui na descrição, as nossas redes sociais.
Quem estiver ouvindo que for arquiteto, designer, enfim, mas que conheça alguém do segmento de importação, alguma empresa, importação ou exportação, a gente tem oportunidade para ganhar tempo e para ganhar produtividade com uma franquia da Upsell. Então, pode entrar em contato com a gente. Se tiver mais dúvidas, vale muito a pena conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Pode me chamar também se tiver dúvidas sobre venda, sobre produtividade, sobre gestão, liderança. A gente está à disposição para trocar ideia e fazer network. É isso aí, fica de olho lá no YouTube, que se a galera tiver uma dúvida, vai perguntar lá. Lá é o lugar de polêmica, né? Se não concorda também com alguma coisa, escreve lá que a gente vai movimentar lá as perguntinhas, a caixinha de perguntas. Fechou. Larissa, agradecer a oportunidade de estar gravando aí, teu tempo, a correria. A gente espera devolver a visita aí no seu podcast. Com certeza. Vamos deixar a descrição aqui Conversa também. na Janela também, tem lá Conversa o canal para vocês aí consumirem conteúdo de valor. Uma legal. Iniciativa bem bacana, mais uma vez combina conosco aí. A gente gosta de se conectar com quem pensa da mesma forma. O podcast para nós, a gente já veio muitos frutos positivos do podcast, nossos principais negócios saíram daqui. E as pessoas, né, acima de tudo, a gente se conectou com muitas pessoas e aprende todos os dias, né? Eu anotei várias coisas aqui e que com certeza vão ainda fazer a gente performar ainda mais com alguns insights que a gente pegou. Então, obrigado mais uma vez e sucesso aí na Upsell. Tenho certeza que tu está à frente de um grande negócio e com certeza a gente vai ser só o começo aí, tem boas conexões para nós aí pela frente. Com certeza, é isso aí. Todo mundo querendo evoluir, se junta, evolui, né? É, isso aí. Então tá, gente, super obrigada. Um abraço e até a próxima. Até o próximo episódio.